Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Atualizados. Eu sou o Pastor Robert e bora pro vídeo de hoje, mas depois da vinheta. Olá, seja bem-vindo no canal Atualizados. No vídeo de hoje, nós vamos estar respondendo a pergunta de uma inscrita. O filho dela tem dificuldade com dormir. Foi até bom você me fazer essa pergunta, porque eu pude tanto relembrar algo que o Senhor tinha me mostrado, quanto também a minha história. Na primeira fase, eu vou dizer para você o que eu passei. Eu tive muita dificuldade em dormir. Tinha alguns lugares que eu não conseguia dormir. Às vezes as pessoas me levavam para dormir na casa deles e meu avô, meus parentes tinham que me trazer de volta porque eu não dormia. Mas é como se eu sentisse aquela ambiência ruim, sabe? É como se eu não tivesse paz naquele lugar. Às vezes eu via algumas coisas na parede, eu não sabia o que era, sabe? E é como se eu conseguisse olhar e fazer daquelas imagens, sabe, vultos. Aí eu não sei se era questão da idade, é questão da minha cabeça, mas o que eu posso afirmar para você é que sim, eu tive muito medo e sofri com isso. E aí muitos pais não entendem, acham que é safadeza do filho, acham que o filho está com gracinha, mas não é. Por que isso? Bom, eu acredito que algumas crianças, tá? Elas são sensíveis ao mundo espiritual. Eu vou usar esse termo, tá? Elas conseguem, tá? Já perceber a ambiência do lugar. Você está entendendo? Eu tinha e tenho essa sensibilidade até hoje. Então provavelmente teu filho possa ter isso. Se for um exemplo numa igreja, as pessoas talvez usadas por Deus vai dizer, ó, essa criança tem um chamado, essa criança tem um propósito. Deus tem um mistério na vida dessa criança. Não sei se você já ouviu falar disso. E também tem em centros espíritas, onde a pessoa fala, essa criança tem que desenvolver a sua mediunidade, em terreiros de macumba, onde algumas pessoas vão dizer, essa criança tem que desenvolver. Enfim, são pessoas que são separadas mesmo, que vêm a este mundo enviados por Deus e são pessoas sensíveis, tá? Você vai ver no seio da família algumas pessoas desse jeito, não são todas, tá? E essas são as pessoas que o mundo espiritual vai se manifestar por meio deles, quer da parte de Deus, quer da parte de Satanás, quer da parte ruim. Bom, eu já disse para você que quando criança passei por isso, sofri e sofri muito com isso, ok? Tá bom. Agora eu quero contar para você que a magia, a palavra traçada e o encantamento pode ser, tá? Algum dos problemas que teu filho pode ter, tá bom? O certo é você procurar um médico, um especialista, mas eu estou te contando a partir da minha experiência pastoral, tá bom? Bom, eu vou contar para você o que o Senhor mostrou para mim. O Senhor me mostrou um mago, um homem muito grande, tá? Como se ele tivesse vestido todo com capuzado assim, tá? Sabe, um manto assim sobre ele, muito grande, que quando ele ia passar pela porta ele tinha que se abaixar, com um cajado na mão. Eu via várias crianças, tá? Vai pintando na sua cabeça a imagem. Eu via várias crianças sentadas no sofá assistindo uma televisão. E aí o Senhor mostrava para mim aquelas crianças, o olho delas estava tudo normal, elas estavam assistindo. E aí então começava a passar algo na televisão e aquele homem que estava lá, ele dava uma cajadada no chão. Quando ele dava uma cajadada no chão, o Senhor falava assim para mim, olha para as crianças. Aí eu olhava para o olho das crianças e o olho que deles era normal ficava azulado, mudava, sabe? E aí eu via vultos que saíam da televisão e entrava. E eu perguntei para o Senhor, o que é isso? O Senhor disse para mim, isso é encantamento, magia, palavras traçadas, ok? E aí a partir disso, porque essas crianças estão em construção, e a partir disso eles começavam a desenvolver temperamentos, personalidades que não são deles. É uma forma de possessão, porque os espíritos malignos, eles entram a partir daquilo que a gente ouve e a partir daquilo que a gente vê. Você está entendendo? E essas palavras de encantamento, você vai ter lá em Números 22, tá? Você tem Balaque, você tem Balaão, aonde Balaque está querendo contratar Balaão, tá? Para liberar palavras de maldição, para amaldiçoar o povo de Israel. E Deus não permite, Deus intervém, tem que intervir, porque senão aquelas palavras teriam efeito. Então muitas vezes você vai dizer, pastor, não tem efeito. Bom, lê Números 22 inteirinho que você vai ver que o Senhor teve que intervir, o Senhor teve que parar ele. Lembra daquela passagem que a jumenta falou? Então, é acerca desse assunto, para você ver o quanto isso é sério, tá bom? Então, se você tiver a tua criança e você perceber, tá, que está tendo essa alteração,
seria legal você fazer uma oração, você ver o conteúdo do que ele está assistindo, você ver os personagens que ele está assistindo. Eu te orientaria a você começar a fazer uma sondagem, cortar, dar uns cortes e você ver como que vai ser a reação do teu filho a isso. Mas eu acredito que ele deve estar recebendo essa influência, porque a criança ela é construída. E aí esses espíritos malignos entram através dessas palavras de encantamento, dessas magias, e começam a alterar e implantar nessas crianças a personalidade deles. A personalidade deles, até que essas crianças acabam acreditando que elas são isso. Está entendendo? Quando muitas das vezes são influências desses espíritos malignos transformando a mentalidade dessas crianças, tá? Colocando um temperamento nelas que não são delas. E aí muitas vezes você vai orar por essa criança já manifesta. E aí você diz, mas é só uma criança. Sim, mas para o diabo, quanto mais ignorante, quanto mais indefesa a pessoa for, para ele melhor. Ele está aqui só para matar, roubar e destruir. Bom, então eu disse que eu sofri, eu disse que aquilo que o Senhor me revelou. Também quero falar para você da minha experiência pastoral. Bom, atendendo pessoas, eu me lembro de um caso de uma irmã que ela disse, pastor, a minha filha, ela está alterada, ela está diferente, até a voz dela parece que mudou. E aí eu disse, mas como assim? Ela foi me explicando em detalhes e ela me disse assim, olha, isso aconteceu depois que ela começou a assistir aquele desenho da Frozen. E eu disse, bom, então faz o seguinte, eu não quero ser radical, vamos testar para ver se é ou não. Eu falei, tira o filme e tira o desenho e começa a orar pela tua filha. Abençoa ela, ora por ela e em nome de Jesus repreende e aí você vai vendo. Tudo bem, ela fez isso, ela foi, cortou o desenho, tirou o desenho, a criança ficou bem revoltada e depois disso ela fez uma oração pela criança e ela disse que chegou um dia que, que a filha dela chegou até ela, disse dessa forma, já que você não me quer aqui, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E aí a menina deu uma rodada e pronto, voltou ao normal, sabe? E ela me relatou isso, eu disse, irmã, eu tenho certeza que essa criança estava sendo encantada e que esses espíritos malignos, que alguns chamam de enxus mirins, porque trabalham nas crianças, deva estar agindo na vida do teu filho, ok? Também no meu gabinete pastoral, já ouvi, tá? Estava endemonizada, onde o próprio demônio testemunhava na boca dele e dizia, olha, ele eu já tenho, né? O que eu quero agora é o filho dele nos vê, e o filho dele já não tem mais medo de nós. Então todos esses desenhos, eles servem não só para dar eles servem para dar acesso, para abrir portais na mente, no interior dessas crianças, para receber esses espíritos malignos. Então o que eu posso dizer para você é que é muito sério. Tá? Muitos pais têm cometido esse erro, tá? De deixar seus filhos com celulares e ali eles estão assistindo tudo o que eles querem, tá? E aí eu faço um teste para você. Pega o teu filho, eu já fiz isso. Meu filho, ele assistia muito o Midinho, Pequeno Missionário. Ele conhecia todas as histórias e tudo mais. E de repente a gente foi permitindo ele assistir outros desenhos, outras coisas. Ele perdeu totalmente o desejo por assistir as coisas de Deus. Vai na igreja, só quer dormir, tá? E a gente precisa entender que o Senhor vem falando conosco e dizendo que é para expor as crianças na presença dele. As crianças sentem sim, e é nós como igreja que muitas vezes estamos atrasados. A gente chega para trabalhar na fase final, depois do ser humano construído. Satanás não, Satanás já ataca lá na base, enquanto a criança ainda está em formação. Ele entra naquela fase, coloca a personalidade daquele espírito maligno, ou seja, se aquela criança já tem uma facilidade para ser briguenta, para ser nervosa, né? Ou você vai ver crianças pequenininhas com danças sensuais, com atitudes que você fala assim, mas não é possível, como que uma criança dessa pode ter isso? Aquilo não vem daquela criança mesmo, mas vem de espíritos malignos que estão ali desenvolvendo dentro daquela casa. Eu acredito que a igreja ela precisa se atualizar. A gente precisa atacar a base da infância, tá? Todo time de futebol grande, de grande renome, eles atacam muito a base, eles investem muito na base.
E eu acredito que nós, como igreja, estamos chegando sempre um passo atrasado. A gente chega ali para tentar desconstruir algo que foi construído. Então, durante muito tempo, e até hoje em algumas igrejas, as crianças são vistas, as escolinhas existem para tirar as crianças para dar paz para o pai. Então você coloca qualquer pessoa lá para cuidar da criança, qualquer menina, qualquer tia para cuidar da criança ali, e não entende que o diabo usa o que tem de melhor, tá? Para atacar as crianças, e a gente muitas vezes usa pessoas que ainda não estão bem qualificadas para estar atendendo as crianças. Eu acho que a igreja ela tinha que reformular a sua forma de pensar e repensar a escolinha. Então, para o vídeo não ficar muito longo, e eu espero ter respondido a tua pergunta, tá? Eu sofri, tá? Vejo crianças sofrendo e fui liberto depois de adulto, tá? Quando eu tive uma experiência profunda com Cristo, eu fui liberto de tudo isso. Tá? Hoje não durmo mais com coberta, hoje não cubro mais minha cabeça, não preciso mais de ventilador, hoje eu tenho a paz de Cristo em mim. Mas sofri e sofri muito, e vejo muitas crianças sofrendo, sim, crianças que já fui no hospital orar por crianças que não conseguiam dormir, e aí eu dei um desenho para aquela criança, e quando ela desenhou, ela desenhou milhares de demônios. Tá? A criança ficava pulando sem dormir, a mãe disse, olha, eu não durmo, não tenho paz, são noites e noites que ela fica na beira da cama pulando, até ela cansar no último e ela desmaia. A gente fez oração, graças a Deus a mãe no outro dia disse, olha, ela já dormiu em paz, a primeira noite que eu tive em paz. Então isso é muito mais real do que você pensa. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, tá bom? Se você tiver mais perguntas, escreve lá. Você pode escrever o meu e-mail, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, robertnogueira1980@hotmail.com, tá? Ou você pode mandar uma mensagem no meu WhatsApp,